Jogos Olímpicos na Era Moderna. Há exatos 122 anos, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram a ser realizados. A competição foi sediada em Atenas, na Grécia, do dia 6 ao dia 15 de abril de 1896. Passado e presente voltavam a se unir depois de um hiato de 1500 anos, enchendo de orgulho os gregos. O palco da primeira Olimpíada da Era Moderna foi o estádio Panathinaike, que já havia sido sede dos Jogos da Antiguidade. As ruínas foram inteiramente reconstruídas em mármore, com capacidade para 80 mil pessoas. 241 atletas, homens, de 14 países, disputaram 43 eventos, em 9 esportes. Foram eles: atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação, tênis e tiro. O Brasil não participou dos Jogos Olímpicos de 1896, 1900, 1904, 1908, 1912 e 1928. Sua estreia foi em 1920 nas Olimpíadas da Antuérpia, na Bélgica, com a participação de 21 atletas. As candidaturas para a sede dos Jogos só podem ser reivindicadas por cidades, nunca por países. A escolha é feita 7 anos antes da data definida para o evento. Atenas queria se tornar a sede perpétua das Olimpíadas, porém o Comitê Olímpico Internacional não deixou, mas permitiu que os gregos fizessem uma edição especial em comemoração aos 10 anos da primeira Olimpíada da Era Moderna. Pai dos Jogos Olímpicos. Charles Fred Pierre, mais conhecido como Barão de Coubertin, foi o responsável pelo resgate dos Jogos Olímpicos. Inspirado nos ideais dos gregos, ele acreditava que a educação física era um fator determinante na educação moral. O educador francês viu na realização da competição uma forma de propagar esta filosofia pelo mundo. Dizia que o esporte é o único instrumento capaz de unir diferentes povos, credos, religiões e de parar até mesmo as guerras. Criou o símbolo olímpico, as 5 argolas entrelaçadas da bandeira olímpica, representando a união entre os continentes do planeta. Criou também o Comitê Olímpico Internacional, que se responsabiliza pela organização dos Jogos. Coubertin persuadiu o Comitê Olímpico Internacional a realizar a segunda Olimpíada em sua cidade natal. Então, em 1900, Paris foi sede das Olimpíadas com a inclusão de várias novas modalidades e a participação das mulheres. A nova versão dos Jogos permitia a participação de atletas de todo o mundo. Os Jogos anteriores permitiam apenas atletas do sexo masculino e de origem grega participar das competições. Os vencedores foram premiados com medalhas e uma coroa de louros. Os Jogos Olímpicos de Inverno foram criados como um recurso aos esportes de neve e gelo que foram logisticamente impossibilitados de serem realizados durante os Jogos Olímpicos. Em 1921, foi aprovada a primeira edição de inverno dos Jogos Olímpicos, e em 1924, em Chamonix, na França. Atualmente, os Jogos Olímpicos de Inverno sempre são realizados no terceiro ano de cada Olimpíada. Realizados pela primeira vez em 1960, em Roma, na Itália, teve a sua origem em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitar militares atingidos nos Jogos da Juventude. Iniciados em 2010 em Singapura, os Jogos Olímpicos da Juventude, que são complementares aos Jogos Olímpicos normais, são disputados por atletas com idades entre 14 e 18 anos. Estes jogos são mais curtos do que os jogos tradicionais. A versão de verão dura 12 dias, enquanto que a versão de inverno, as Olimpíadas funcionam como termômetro da história, dos momentos que o mundo vive. Acompanhe alguns momentos olímpicos em que o esporte e a política se misturaram. Em 1936, Berlim, atleta americano negro faz ruir o mito da supremacia ariana diante de Hitler. E olhem que a Segunda Guerra Mundial não tinha nem começado. O atleta americano Jesse Owens ganhou nada menos do que 4 medalhas de ouro na Olimpíada de 1972, Munique. Um grupo de 8 terroristas palestinos entrou no alojamento da delegação de Israel
lutou contra atletas e manteve 11 deles reféns. Em troca, exigiram a libertação de presos detidos em Israel. Dizem que neonazistas alemães facilitaram sua entrada no local olímpico, mas nada foi comprovado. Israel se negou a negociar com os terroristas. Assim, numa ação desastrosa, todos os reféns morreram, além de um policial alemão e 5 terroristas. Os jogos foram interrompidos por 2 dias e uma cerimônia de repúdio foi realizada. Em 1980, Moscou. Em plena Guerra Fria, 69 países aderiram ao boicote dos Jogos Olímpicos de Moscou, promovido pelos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, participou da esvaziada competição. Nenhuma TV americana transmitiu os jogos, mas a emocionante imagem do mascote Misha, o ursinho chorão, ganhou o mundo. Até hoje, Misha é o mascote mais lembrado. 2012, Londres. Pela primeira vez na história dos Jogos, todos os países enviaram mulheres em suas delegações. As atletas de origem muçulmana competiram com véu e tudo. A Olimpíada de Londres ficou conhecida também como a mais bem organizada de todas, a Olimpíada do Poder Feminino. 2016, Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico Internacional aprovou a participação de uma equipe de refugiados, o Team Refugee. Ele teve apoio das Nações Unidas e chamou atenção para uma das maiores tragédias da história, onde mais de 65 milhões de pessoas do mundo foram obrigadas a deixar suas casas por conta de conflitos ou questões econômicas. Esporte como espetáculo. O esporte é considerado um espetáculo por ser uma competição que reúne os melhores atletas do mundo todo. Uma confraternização entre os povos e, acima de tudo, a grande festa do esporte. Os Jogos Olímpicos são um dos mais importantes eventos do planeta. Mobilizam populações de centenas de países e emocionam com vitórias, recordes e histórias de superação. De 4 em 4 anos, uma cidade do mundo tem a honra de sediar os Jogos. Nela, competidores e torcedores se misturam, e durante pouco mais de 2 semanas ajudam a preservar e fortalecer o espírito olímpico.